Jeremias capítulo de número 4, por favor, vamos na Bíblia. Lembra do que falamos semana passada, não? A porta do quê? E ela é do quê? A porta do quê? A do vale, mas eu mostrei aqui que o que ela significa é uma outra coisa. A salvação. Então, essa porta aqui, quem reparou a porta do vale foi até essa porta aqui, que é a porta do monturo, que é a porta da remoção do lixo, por onde se tirava todo o lixo de Jerusalém. Era por essa porta. Uma vez em que nós entregamos a nossa vida a Jesus e nos tornamos de Deus, então passa-se a constar que nós somos salvos. Nós nos tornamos filhos. E uma vez que passa a constar que nós somos salvos, mesmo sendo salvos, não significa que não haja mudanças a serem feitas. Coisas a serem retiradas de nós. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, ele chama o povo da igreja a se renovar, tirar, despojar, tirar, é como se fosse eu tirar esse paletó, ao tirá-lo eu estou despojando. Ele está falando para eles fazerem isso, não é Deus que quer fazer, não. Salvar é obra de Deus. Agora, tirar o lixo é obra nossa. Parar de fazer as coisas que fizemos, não é Deus que vai fazer. Tem gente que chega no absurdo a dizer assim: pastor, eu me apaixonei tanto por esse homem não presta, ele me deixou e foi embora. Ore para Deus tirar esse amor que eu sinto por ele no coração. Deus não vai fazer isso porque não foi ele que pôs. Ele não vai tirar isso daí. Quem tem que tirar é a pessoa que colocou. É a pessoa que tem que abrir mão daquilo, retirar aquilo dentro dos seus sentimentos. Aí, o povo de Israel, por exemplo, se tornaram de Deus. Mas, se tornando de Deus, não fizeram deles pessoas limpas. Eles tiveram que se sujar. Deus nos aceita do jeito que a gente está, mas não permite que continuemos do jeito que Ele nos aceitou. É necessário que haja uma mudança. Aí vem a nossa parte de retirar, de parar, de deixar de fazer aquilo que a gente fazia quando vivia sem Deus. Então, quando Paulo diz: despojai-vos, pois, do velho homem. Paulo está dizendo assim: olha, você tem que tirar essas coisas do seu passado sem Deus, da sua vida, da sua alma, do seu pensamento, dos seus sentimentos, dos seus desejos. Porque antes isso era normal, vocês estavam sem Deus, agora vocês estão com Ele. E se vocês estão com Deus, então é necessário que vocês se revistam do novo homem. Isso é Paulo falando em Efésios 4. Que vocês se revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a nova criatura, a nova pessoa de Jesus, ela é criada em justiça e em santidade. Então, se não houver atitudes correspondentes à santidade, à justiça, às coisas corretas na minha vida, no meu proceder, então eu ainda não sou uma nova criatura. Eu ainda não estou limpo. Eu posso ter sido aceito, mas estou sujo. E essa parte de remover o lixo é nossa. Você todos os dias na sua casa se produz lixo. Você tem opção, ou guarda ou joga ele fora. Às vezes no meu escritório, de vez em quando eu sento ali na minha mesa e abro as minhas gavetas e ponho tudo para fora. E depois eu vou descobrir, dentro do meu escritório eu estava guardando uma sacola de lixo, de papéis que não prestam para nada e estava lá dentro guardado.
e eu vou jogando fora. O lixo estava lá dentro, eu estava acumulando ele. Às vezes, no passar do tempo, dos dias, dos meses, você vai acumulando coisas no seu coração. Às vezes uma irritação, uma chateação, um aborrecimento, uma revolta, uma mágoa, e você vai alimentando aquilo. Daqui a pouco, a sua vida está cheia de lixo e você nem percebe. Magoado, chateado, aborrecido, enfim, vai por aí. Então, nós precisamos ter no nosso coração justamente essa decisão da gente remover todas as coisas que não prestam de dentro de nós. Como é que eu faço isso? Se Deus cobra que eu remova o lixo, então Ele me dá como fazê-lo. Aqui em Jeremias, no capítulo 4, no versículo de número 14, Jeremias chama o povo de Israel para fazer justamente isso aqui. Ele mostra claramente que os problemas que nós temos para o lado de fora, o lado externo da nossa vida, as coisas que sucedem a nós, elas têm uma origem interna. E não é só Jeremias que diz isso. Se você pegar, por exemplo, depois de que Jeremias falou aqui, um homem chamado Jesus de Nazaré, 600 anos depois, falou a mesma coisa. E Jesus diz a mesma coisa em Mateus, no capítulo de número 7, versículo 21 a 23. Vamos ler primeiro Jeremias 4, 14, que diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja o quê? Salva. E o que mais? Até quando o quê? Aqui nessa tradução diz até quando permanecerão. Eu gosto da outra que eu escrevi aqui, que diz assim: até quando hospedarão contigo os teus maus pensamentos. Então Jeremias está dizendo, quem é que está guardando isso? É você. Porque o que Jeremias está mostrando claramente é o seguinte: o povo estava vivendo em pecados, o povo não estava agindo como o salvo deve agir, como o cristão deve agir, o povo não estava agindo como filhos de Deus. E ele estava dizendo para eles: sabe por quê que Deus não protege? Porque a palavra salvo, ela engloba outros sentidos, porque ela fala de proteção, ela fala de bênção, ela fala de cura, libertação, é o sentido que ela tem. Por que Deus não liberta? Por que Deus não cura? Por que Deus não protege? Por que Deus não guarda a pessoa do mal e o mal vem e atinge e alcança a vida dela? Por que isso ocorre? Isso não ocorre pura e simplesmente só porque a pessoa estava no lugar errado na hora errada. Isso não ocorre só porque Deus decidiu que a vida da pessoa tivesse que passar por aquilo, como muitos culpam a Ele de certas coisas que lhe sucedem. Se Deus quis assim, que assim seja. Não. O que Jeremias estava mostrando para eles: se Deus não está podendo proteger, se Deus não está podendo libertar, mas Deus não pode fazer? Claro que Ele pode fazer. Mas Ele faz dentro das condições estabelecidas por Ele, não é dentro da minha vontade. Eu não posso mandar Deus ou querer mandar nele. Não, querer que Ele faça as coisas do meu jeito, da minha maneira. Não, pelo contrário. Então Jeremias está mostrando para eles: olha, sabe por que isso está acontecendo com vocês? De Deus não curar, de Deus não proteger vocês, de Deus não livrar vocês do que está vindo? Pura e simplesmente uma coisa: vocês removeram do coração de vocês a sujeira que estava aí.
Vocês lavaram o coração de vocês. É engraçado, porque aqui, por exemplo, se você pegar com o Salmo 51, ele dá um contraste. Mas se você pegar a sequência da vida de Davi, você vê que cai exatamente no que Jeremias está dizendo. Porque Davi pediu: Senhor, renova em mim o meu espírito, cria em mim um novo coração. Só que parece que é Deus que tem que fazer isso, né? Quem teve que fazer isso foi Davi. E sabe como é que foi que Davi fez isso? Não pisou mais na bola. Não viveu mais em pecado. Tem pessoas que vêm na igreja, recebem uma oração, Deus liberta ela, o mal sai da vida dela, ela volta para casa, e ao voltar para casa, ela volta à prática dos antigos pecados que ela sempre viveu, da vida e a maneira dela sempre andar, e aquilo torna voltar tudo para dentro da vida dela. Aí, quando ela volta para a igreja novamente, ela volta carregada, pesada, volta aflita, volta destruída. Por quê? Porque os pecados, as falhas, os erros que levam àquelas consequências estão sendo repetidos novamente. E se eu quero acabar com o problema, eu não posso cortar ele para o lado de cima. Se você quiser acabar com uma árvore, não adianta você apenas serrar ela e deixar as raízes dela dentro do solo. O que vai acontecer se fizer assim? Vamos serrar a árvore e deixar as raízes dentro do solo. O que vai acontecer posteriormente? Ela vai brotar novamente. Sabe o que ocorre, irmão, quando a gente não põe no coração a mudança de postura, de atitude que devemos ter? Brota tudo de novo. Volta tudo outra vez. Às vezes eu vejo pessoas que do mesmo jeito que elas chegaram na igreja, elas saíram da igreja da mesma maneira. E alguns assim, não, porque eu não encontrei alguém que orasse por mim para me libertar. Eu não encontrei alguém que orasse com uma unção forte, com o poder de Deus para me curar. Eu não encontrei ninguém que fizesse por mim uma oração para expulsar esse demônio da minha vida. Amém. Eu quero te falar hoje uma coisa: como é que se expulsa demônios? Como é que você exorciza demônios de uma maneira eficiente, prática, rápida e para sempre? Como? Remove o que traz eles para dentro da sua vida. Tira o que atrai eles. Se eu colocar mel aqui, vai dar um monte de mosca. Você vai olhar assim e vai dizer, mas por onde que elas vieram? Tem hora que aqui dentro da igreja aparecem umas moscas. De onde que elas vieram? Alguma coisa que está sendo colocado aí, um perfume, alguma coisa assim, porque mosca, por exemplo, com coisa boa, ela sempre vem. Ela vai aparecer e você olha, mas está tudo lacrado aqui, tudo fechado, a porta sempre fica fechada. Pois é, às vezes tem hora que dentro do seu carro aparece uma mosca. Aí você diz, como é que ela entrou? É a mesma coisa do diabo. Se você faz algo que agrada a ele, ele vai entrar na sua vida. Você não vai nem perceber, conversa agora não, irmãos. Ele não vai nem perceber por onde você passou. Você não vai ver. Conversa agora não, filha. Deixa ele quietinho. Ele não está passando mal aí. Fica quieta, deixa Deus trabalhar aqui. Você não incomoda. O culto é um momento, uma palavra que a pessoa perde, tira a atenção dos outros, que você não está falando só com ele, outras pessoas estão distraindo até a mim também. Então a gente, quando está num culto para ouvir a Deus, tem que estar atento, ligado no ouvido, que você não sabe que hora que ele vai falar. Então o que ocorre? Se nós não removermos o que atrai ele, ele vai estar sempre indo e voltando na nossa vida. Uma vez, por exemplo, uma senhora, lá na cidade de Venda Nova, em Minas Gerais, ela chegou comigo. Ela passava 20 dias no hospital e 10 dias em casa. Era ela chegar de casa no hospital, a vizinha ia visitar ela, e quando a vizinha ia visitar, levava alguma coisa para ela,
E ela, achando que a vizinha era uma grande amiga que ela tinha, era uma pessoa que se importava com ela, porque toda hora chegava lá, né? Ô, fulana, no hospital ver ela não ia, mas ela chegava em casa, eu já vou fazer um bolinho para você, vou trazer não sei o que para você, ia lá e fazia. Aí sabe o que acontecia? Aquela mulher voltava para o hospital 10 dias depois, aí 20 dias lá no hospital. Aí um dia ela foi na igreja, aí ela me contou essa história, eu fiz uma oração para ela. Ela ficou boa. Ela não passou 20 dias no hospital, passou uma semana. Só que ela saiu do hospital, passou na igreja e disse, pastor, eu tinha que voltar para o hospital de novo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Vou fazer outra oração para você. Aí quando eu fiz a oração para ela, eu fui e perguntei a ela quem era a vizinha. Uma vizinha que ela tinha, ela falou, como é que o senhor sabe que eu tenho vizinha que vai na minha casa? Eu não sei de nada. Eu não sei mesmo. Eu não ando perguntando para Deus como é que é a vida da fulana, do fulano. Eu venho para cá, eu peço para Deus para que Ele me use, me dê palavras que alcancem os corações que querem ser alcançados, que querem ouvir, que precisam de instrução, que querem mudar. E eu chego aqui, eu falo, tem gente que pensa que eu sei da história deles. E eu não sei de nada. Mas quem conhece você sabe da sua história. E aí, ela me contou a situação. O que eu mandei ela fazer? Remove o problema, que você vai remover a consequência dele. Isso daí não vai mais lhe atingir. Aí o que ela fez? Ela me ouviu. Retirou o problema, e quando ela retirou o problema, ela nunca mais baixou no hospital. A vizinha ficou tão chateada com ela, tão aborrecida com ela, que a vizinha um dia entrou na casa dela e disse, qual é o guia que você trabalha? Porque o meu guia não dá conta mais de derrubar o seu. Eu quero saber qual é o seu. Ela falou assim, eu vou hoje lá fazer um trabalho. Você quer ir comigo? Quero. Levou a mulher para a igreja. Esse é meu guia. O guia que me ensinou como me livrar do seu guia que fazia maldade. E a mulher converteu também, irmão, graças a Deus. A mulher também mudou de vida. Mas o que acontecia? Você disse assim, mas pastor, a feitiçaria, a magia, a bruxaria vai pegar? Não é só feitiçaria, bruxaria e magia que pega, não. Não precisa, o demônio não precisa disso para entrar na vida de ninguém, não. O demônio engana isso até nas pessoas que vão para lá fazer essas coisas. O que vai fazer com que ele entre na vida da pessoa? Não é a feitiçaria, não é a bruxaria, não é o encantamento. O Balaão, que era um profeta sem vergonha no passado, ele foi chamado por um rei chamado Balaque para poder fazer um trabalho e amaldiçoar o povo de Israel. Balaão foi e Deus disse para ele, não amaldiçoa o que eu abençoei. Você não pode amaldiçoar eles. A bênção de Deus na minha vida, na sua, é maior do que qualquer maldição que ele proferir, irmão. Maior do que qualquer mal que jogar em você. E Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o que diz as Escrituras. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, você comprova. Ele já deu a bênção. Aí o que o Balaão fez? Não tinha como amaldiçoar o povo de Israel. Da maneira que o rei queria, não. Mas o Balaão ensinou uma coisa para ele que trouxe a maldição sobre Israel. Sabe o que o Balaão ensinou para ele? Pega as mulheres mais bonitas que você tem no seu reino. Aquelas lindas, aquelas assim, cintura de violão, aquelas assim que parece assim que foi caprichado. Pega elas e leva essas mulheres e põe lá no meio do arraial de Israel. Os homens israelitas vão olhar para elas, não vai aguentar. E aí eles vão se prostituir. E na hora que eles se prostituírem com elas, a porta está aberta para o mal poder entrar. Por isso você pode abrir agora Mateus capítulo de número 7. Perdão, é Marcos 7, versículo de número 21, 22 e 23. Põe na tela, meu filho, que eu vou ler contigo. Porque do interior do coração dos homens saem... O que sai? Os maus
pensamentos. Aí Jesus vai dizendo quais são eles: os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus está mostrando que quando a contaminação vem, é porque ela saiu de dentro. O que o mosquitinho está fazendo aí com a galera? Ele tem que primeiro colocar dentro da pessoa para ela sentir os sintomas fora. O que ele pôs lá dentro da pessoa, quando a pessoa é picada com esse mosquito que produz aí a zika, que produz aí essa febre terrível que as pessoas estão tendo, essas dores no corpo, a dengue. Quando ele produz isso é porque ele colocou dentro da pessoa esse vírus. Aí esse vírus lá dentro é que vai provocar do lado de fora o que a pessoa vai sentir. Isso só ocorre se ele tiver dentro. A mesma coisa Jesus está dizendo aí, o que Jeremias falou 600 anos atrás, quando Jesus disse isso aí. Jeremias está falando a mesma coisa com o povo de Israel. Lava teu coração, muda a sua maneira de pensar, porque antes da pessoa conceber algo do lado de fora, ela concebeu isso dentro do seu coração, no seu íntimo. Ninguém faz nada por fazer, não. Eu tinha um camarada que ele era gente boa toda a vida, ele ficava conversando comigo, aí ele dizia assim: olha, pastor, se o camarada mexer comigo, não, se falar certas coisas igual falam assim com o senhor, eu não aguento não, eu mando a mão na cara. E era um crente. Falei: irmão, você não devia falar isso, sabe por quê? Porque dá a entender que você quer andar batendo. Não, eu não quero bater em ninguém não, mas você vive falando isso. Eu bato, eu mato, eu não sei o que, eu atiro, eu dou facada, eu dou paulada, enfim. Se a pessoa anda falando nisso, ela tem o desejo de fazer isso. Eu vou me embora, eu vou largar você, vou te abandonar, vou te deixar, né? Um dia eu me livro de você. Então a pessoa quer fazer aquilo, e ela vai falando aquilo, e o demônio vai preparando ela para aquela situação. Chega uma hora, a pessoa vai e... ou a gente remove isso de dentro de nós, ou isso vai se externar pelo lado de fora. Vai acontecer, vai suceder aquilo que nós estamos, no nosso pensamento, trazendo a imaginação. Porque começa dentro. Jesus não está falando que os problemas começam do lado de fora. Todos os problemas que o ser humano tem, começa dentro do seu coração. Assim como o problema começa aí dentro, a solução também começa dentro. A solução não começa por lá de fora. A solução não vai ser um azeite. A solução não vai ser a porta. A solução não vai ser um sal. A solução não vai ser uma imposição de mãos. A solução não vai ser uma oração que alguém fará por você. Isso vai te ajudar, isso vai te trazer certos efeitos, mas não será a solução. Qual será a solução? 2 Coríntios, capítulo de número 10. Já estou terminando. Digam graças a Deus. Amém. Porque as armas da nossa milícia, que é batalha, que é luta, que é guerra, as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição do quê? Das fortalezas. Olha para cá. Satanás criou algo dentro da sua cabeça, que mesmo que todas as pessoas chegam e falem contigo, você não aceita mais. É igual aquela pessoa, por exemplo, que ela colocou na cabeça dela: acabou meu casamento, eu não quero saber desse homem nem pintado de ouro. E se você chega lá e fala assim: fulano, como é que está você com fulano?
Não toca nem nesse assunto, não quero nem ouvir falar desse miserável. A pessoa criou uma aversão. Geralmente o crente diz assim: pastor, o demônio colocou na cabeça dela. Olha, pastor, o demônio. Não é o demônio. A pessoa criou aquela barreira. Não, pastor, deixa eu contar para o senhor por que eu não perdoo o meu pai. Eu quero contar para o senhor poder ver. E a pessoa vai, aquilo que a pessoa sofreu, que ela passou, aquilo criou-se dentro dela um sentimento que ela diz: nunca eu vou perdoar o que eu sofri, o que eu passei. É o pai, é o marido, é a mulher, é filho, é até pastor na igreja, né, irmão? Tem gente que pega até ódio do pastor que vai embora da igreja. Dos irmãos, é crente. Aí o que ocorreu com a pessoa? Criou-se dentro dela uma força, como se fosse uma cadeia, uma prisão, a qual a pessoa é colocada ali dentro e ela não tem como sair. Mas quem criou isso? O diabo? Nós criamos. Quem cria isso somos nós. Não são os demônios que fazem isso, eles podem influenciar, mas a última palavra é minha e sua. Eles podem até sugerir para que a gente faça, mas eles não podem fazer conosco quando nós não queremos. Por quê? Porque Paulo diz que nós temos armas para destruir isso. E essas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir esse controle, para destruir esse sentimento, para destruir esse pensamento, para destruir esse desejo, para destruir essa intenção. Essas armas são poderosas, como diz o versículo de número 5. Ele diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento. A quê, irmão? A obediência de Cristo. O que é que vai quebrar essas fortalezas aí? O que é que vai quebrar? O que é que vai quebrar? É o óleo ungido? É o azeite? É o fogo santo? Isso vai me ajudar, mas não vai quebrar isso. O que vai quebrar essas fortalezas dentro da minha alma, dentro da minha mente, dentro da minha vida, é uma única palavrinha que está aqui embaixo, aqui, ó. Obediência a Cristo. Por quê? Porque a minha carne, a sua carne, que não é diferente da minha, nós não queremos obedecer a Deus. Se você falar: não, eu quero, você tem um desejo, mas querer não. Você deseja, mas querer, meu filho, entre querer o que Deus quer e o que eu quero, nós sempre queremos o que nós queremos. Lembra de Jesus no Getsemane? Lembra? Ele chegou lá e disse: se tu queres, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu. Ele queria também, não queria? Ele queria passar por aquele cálice. Se tivesse um jeito de mudar, ele agradeceria. Ele toparia. Mas se não tivesse, o que ele pediu? Faça a tua vontade e não a minha. Porque Jesus sabia que a única maneira de vencer Satanás é fazendo a vontade de Deus. Por isso que em Mateus capítulo 7, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ele diz: naquele dia muitos virão e dirão: no teu nome expulsamos demônios, profetizamos, no teu nome fizemos milagres. E ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo assim: você nunca me obedeceu,
mesmo você não me obedecendo, você usou meu nome, expulsou demônios, pregou minha palavra, fez milagres, mas você nunca fez a minha vontade, você sempre fez as coisas como você quis. Você nunca teve no seu coração o desejo de obedecer e você nunca obedeceu, porque, meu irmão, o que Deus quer que a gente faça, nós não estamos dispostos a fazer. Mas a única maneira que vencerá Satanás e afastará ele da nossa vida é obedecer a Deus. Não tem outra coisa. Não há mágica na palavra de Deus. Se existe mágica, essa é a obediência. Você pode pegar Deuteronômio 28, você vai ver Moisés dizendo ao povo de Israel: se vocês ouvirem estas palavras, se vocês fizerem o que hoje eu vos mando, então o Senhor vos exaltará, colocará vocês como cabeça e não como cauda. Se vocês fizerem isto, estas bênçãos chegarão a vocês e te alcançarão. Ele está falando sobre fazer, ele não está falando sobre querer. Hoje nós queremos que as bênçãos nos alcancem, que as bênçãos estejam conosco, mas nós não estamos fazendo o que Deus requer de nós. Como até nos tempos de Jesus. Só para poder refrescar a ideia. Lembra daquele cego de nascença? Lembra? Ele veio com Jesus, Jesus pegou a saliva, fez um lodo, pegou a saliva, o lodo, botou nos olhos dele e disse para ele: vai até o tanque de Siloé e lava. Mas Jesus não podia curar, podia fazer, podia passar a mão nos olhos dele, poderia dizer: abra. Por que Jesus não disse? Sabe por quê? Sabe? Porque os pais daquele menino eram da sinagoga. Digamos assim, seria hoje. Eram crentes. Eram crentes que frequentam a igreja, mas não obedecem a Deus. O que Jesus estava ali ensinando? Ele estava ensinando o preceito da bênção. Qual é o preceito da bênção? O princípio da bênção. O princípio da bênção é a obediência. Aí você pode pegar outros casos, por exemplo, que Jesus não mandou fazer nada. Agora, por que ele não mandou fazer nada? Porque nem religiosa a pessoa era mais, ela tinha se desviado totalmente. Ele vai lá e cura, para mostrar para ela: olha, quando você me obedece, quando você anda comigo, quando você faz as coisas certas, é assim que vai ser sua vida. Agora, para aquele lá, ele teve que agir daquela forma para poder mostrar. Da mesma maneira sou eu e você. Você pode olhar e dizer assim: mas pastor, quando eu cheguei aqui na igreja eu nem entendia nada, eu recebi uma oração e fui curado. Por que você foi curado? Porque Jesus estava dizendo para você: se você me obedecer, é assim que vai ser sua vida. Me obedece que eu vou fazer na tua vida coisas como essa que você está vendo. Ah, mas hoje eu estou na igreja, eu estou precisando de uma cura e não recebo, porque Jesus está implicando contigo. Obedece. Lembra lá do começo que você chegou, você nem... Ah, mas naquele tempo eu nem tinha fé. Pois é, mas era para te ensinar. O trabalho de Deus é tirar a cabeça dura que nós temos. Né, irmão? Tirar isso da nossa cabeça. Que o que nós precisamos não é... Às vezes tem gente que chega aqui comigo: pastor, faz uma oração forte. Posso fazer. Mas o que você precisa não é de oração forte. O que você precisa é de obedecer a Deus. Se você obedecer a Ele, todas as fortalezas, todas essas coisas que há dentro do seu coração, elas se destruirão. E ficará aquilo que Deus colocou dentro de você, como a paz, como a alegria, como a saúde, como a prosperidade, enfim. A maneira de destruir as fortalezas é obedecer. Esse problema é forte, pastor. Olha, é uma situação que eu luto tantos anos contra isso. Não tem problema. Quer se livrar dele? Quero. Obedece. Obedece. Você se livra na hora. Na hora. Deus está pronto para tirar o mal da nossa vida, se nós estivermos prontos para obedecer.
Se você pegar Malaquias 2, que eu vou continuar no culto de 9h30, eu vou falar isso, mas vou deixar um pouquinho para você. Malaquias 2, versículo de número 2, ele diz assim: mas este mandamento é para vós, ó sacerdotes, se não der ouvidos ao meu nome, se não der honra, se não propuser no vosso coração dar honra ao meu nome, amaldiçoarei as vossas bênçãos. E o pior que Malaquias diz assim: e já tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Então, entenda bem. Venha cá, Rony. Eu sou o sacerdote. Porque se o Rony está errado, possivelmente é porque o sacerdote dele também está errado. Nem sempre é assim. Pode haver a possibilidade. O filho é fraco porque o pai é um banana. A filha é mole porque a mãe é uma manteiga. Porque se ela botar quente na filha e botar a filha para poder, né, aprender o que não sabe e fazer as coisas, a filha vai ficar que nem ela. Mas cada semente produz de acordo com sua espécie. Amém? Tem gente que não gosta de ouvir isso, não. E talvez você seja uma dessas pessoas, que ninguém nem quis falar nada. Mas tudo bem. A gente não gosta muito de ouvir verdade. A gente gosta de ouvir coisas que acalentem assim o nosso ego, que motive a nossa alma e pronto. Mas tudo bem. Se o Rony está na minha congregação, sou o pastor dele, eu estou vivendo todo errado e não quero obedecer a Deus, o Rony também certamente está indo pelas minhas orientações. Ele também não está obedecendo. Mas ele está precisando de uma benção. Aí ele vem comigo. Aí quando ele vem comigo, eu vou abençoar ele. Não vou pegar aqui não para não endurecer isso. Senhor, eu invoco o teu poder sobre a vida desse irmão. Manifesta-te nele. Abençoa ele, meu Deus. E o Rony, amém, Jesus, amém. Fala, amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Estou liberto. Glória, glória. Estou curado, aleluia, Senhor. aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. E o Rony vai embora. Qual é a cura dele? Nenhuma. Porque Deus diz que a sua bênção não vai ter efeito nenhum. Irmãos, um dia uma moça, eu entrei no escritório e eu olhei para ela e eu fiz uma brincadeira com ela e vi que ela não correspondeu. A brincadeira, ela sempre brincava, ela era sempre assim, comunicativa, e naquele dia ela não brincou. Aí eu entrei no escritório do advogado lá, que ela trabalhava com um advogado, que eu estava resolvendo um problema com ele. Eu fui e falei com o advogado, e quando eu voltei, olhei para ela, ela estava assim com a expressão estranha. Aí eu estendi minha mão e disse: fulana, Jesus te abençoe agora. Ela olhou para mim assim com os olhos estatalados, e eu saí e fui embora. Ela estava esquisita, eu falei: eu não vou ficar aqui. Não é? Porque quando a pessoa está assim meio estranha, é melhor você sair de perto dela. Aí quando eu chego, a minha mulher não dá um sorriso, irmão, eu vou lá para a sala. Espera ela melhorar. Vai ficar lá provocando o dragão, vai. Vai soltar fogo. Aí, seja inteligente. Aí eu saí, fui-me embora. Uma semana, 2 semanas depois, eu retornei lá e ela toda feliz. Pastor, tem uma coisa para contar. Eu falei: hoje você está diferente. Ah, pastor, o senhor nem sabe. Eu vou falar com o doutor que o senhor está aqui, mas vou dizer para ele que eu quero contar ao senhor uma coisa primeiro, depois o senhor entra. Aí ela foi lá, avisou o doutor e ela pegou e foi falar comigo. Ah, pastor, aquele dia que o senhor veio, eu tinha acabado de fazer um exame, pastor, eu tinha recebido o exame e eu estava com mioma. Pastor, ia ter que fazer uma cirurgia e o médico queria tirar tudo, porque de acordo com ele estava tudo estragado já. Eu não ia poder ter filho. Meu sonho, pastor, é ter filho. Eu não podia ter filho por causa disso. Pastor, por isso que eu nem brinquei com o senhor quando o senhor chegou. Eu estava toda triste, chateada, aborrecida com isso. Mas na hora que o senhor voltou, o senhor segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Jesus te abençoe, pastor. Aquilo foi como um fogo. Aquele negócio passou assim dentro de mim. E quando entrou, foi lá, eu senti lá no meu útero aquele negócio assim batendo. E aquele negócio soltou, pastor.
E quando eu fui no banheiro, desceu tudo. E depois eu voltei no médico, meu útero está intacto, novinho, em folha. O que é isso? Isso é bênção. Às vezes nós, por exemplo, no interior, claro que os filhos de hoje não têm isso, né, irmão? Mas você lembra que você chegava assim na casa de seu avô, até de uma pessoa mais velha do que você, e seu pai olhava para você e dizia... Aí você tinha que chegar, benção, tio. Benção, fulano, benção. Benção, seu João, benção, dona Maria, benção. Aí o outro, benção de Deus. Benção de Deus. Aí isso vicia, né, irmão? Lá em Minas Gerais, no interior, não fala benção de Deus, né? Sabe como é que fala? Eu vou falar mal dos meus conterrâneos. Amarrado. Eu estou falando... Como é que é, dona Mãe? Você já ouviu diferente? Sabe Deus, meu filho. Sabe Deus. Sabe Deus. Sabe Deus. Aí, não, mas isso aí, quando você diz assim, Deus te abençoe, irmão, isso tem que ser um impacto na vida de quem você está proferindo.